Olá, Sam. Me chamo Marcos Salles. Moro em Guarulhos, que fica em São Paulo. Acompanho seu canal já faz muito tempo. E hoje gostaria de relatar uma história que aconteceu com meu avô, que hoje já é falecido, o senhor Antônio Norberto Pinheiro. A história começa em 1978, quando meu avô morava na cidade de Sobral, que fica no estado do Ceará. Naquela época era muito comum morar em lugares mais afastados, e assim ele o fez. Morava ele, minha avó, meus tios e minha mãe, que na época ainda era pequena. Certo dia, meu avô viu boatos de um compadre que tinha algum bicho rondando por aqueles matos, pois o mesmo contou ao meu avô que várias de suas galinhas foram encontradas dilaceradas e o seu cachorro, chamado Ligeiro, tinha desaparecido. Porém, o que meu avô descobriria era muito pior. O meu avô então desconversou e começou seus afazeres do dia, e logo entardeceu, e o sol já ia se despedindo. Meu avô tinha um hábito de sempre estar armado com seu velho revólver 38, para se proteger de malandros e o que mais aparecesse para lhe fazer mal. Porém, por meu tio Sebastião, ou melhor, Tião como todos o chamavam, era muito esquentado, e qualquer briga já esquentava a cabeça, e arrumava muita confusão, e sabia onde meu avô deixava a arma. Meu avô sempre tirava as balas, e as escondia, sempre que ia se deitar, e assim o fez e deitou. Logo a noite caiu, e meu avô acordou lembrando que precisava escovar o seu cavalo, pois sairia logo cedo para ir até a cidade comprar comida. Então ele se levantou, pegou sua arma e colocou na cintura, e foi cuidar do cavalo. Porém esqueceu de pegar as balas, um erro que se arrependeria amargamente. Lá estava ele cuidando do cavalo, quando ouviu como algo vindo muito rápido correndo no mato, em sua direção. Porém ele por um momento parou, mas como não viu nada, continuou cuidando do animal. Foi quando de repente ele só viu aquele bicho preto que parecia um jumento, com grandes orelhas e dentes, e que logo se pôs de pé e mostrou o seu tamanho. Deveria ter 1,95 a 2 metros de altura, com olhos vermelhos e com tanta raiva que chega babava. Ali meu avô teve certeza. Era um lobisomem. Meu avô puxou sua arma, porém se lembrou que estava sem bala, e num ato de desespero, meu avô só apontou e gritou: "Lá vai fogo!" O bicho acreditou que a arma estava carregada, deu um urro e pulou para dentro do mato. Meu avô, muito assustado, entrou para dentro de casa pálido e contou tudo à minha avó, que o aconselhou a não sair mais à noite. Os dias se passaram e lá vinha meu avô, em uma noite de sexta para sábado, voltando da cidade para sua casa. Nesse trajeto ele passava por uma estradinha de terra, chamada Estrada do Eucalipto, pois de um lado era um barranco e do outro uma plantação de eucalipto. E lá vinha meu avô tranquilo, porém com uma sensação de que algo ruim iria acontecer, quando de repente ele só sentiu algo se chocando no seu cavalo, que logo fez cair. Quando se levantou, viu aquela besta de dias atrás, que pulou em cima dele, e num ato de desespero, meu avô pegou seu facão na cintura e deu um corte no braço daquela criatura, que urrou e partiu para cima novamente. Porém, dessa vez meu avô sacou a sua arma e atirou na linha da costela daquele ser, que se desequilibrou e caiu no barranco que havia do lado. Meu avô, muito assustado, montou em seu cavalo e rapidamente saiu em disparada. Pouco tempo depois chegou em casa e contou à minha avó o que tinha acontecido novamente. De tão assustado aquela noite, meu avô não conseguiu dormir. No dia seguinte, Dona Francisca, uma vizinha e amiga da minha avó, disse que seu marido não estava nada bem e que precisava de algumas ervas que minha avó tinha no seu quintal. Vendo aquilo, meu avô se preocupou
pois o esposo daquela senhora era o seu compadre de muitos anos. Então meu avô resolveu ir vê-lo, e chegando lá, meu avô o viu na cama com a marca gigante de corte no braço, e na linha da costela um buraco como se fosse de bala. Meu avô não conseguia acreditar que aquela besta fosse ele. Porém, algo bem macabro confirmou. Ao olhar suas unhas, meu avô viu que tinha terra, a mesma terra que havia no barranco. Meu avô voltou para casa sem acreditar no que tinha visto, e contou à minha avó, que ficou sem acreditar também. Depois de 10 dias, aquele homem e sua esposa simplesmente sumiram, deixando tudo para trás. Haviam boatos de que ele tinha se envolvido em uma briga e tinha sido jurado de morte, e por isso tinha ido embora tão rápido. O que meu avô sabia que obviamente era mentira, e sabia a verdade do porquê ele foi embora, pois meu avô sabia que ele era um lobisomem. Não sei se este senhor ainda é vivo, mas se for, tenho certeza que ainda está por aí, cumprindo sua penitência de virar aquela besta. Porém, essa história meu avô me conta desde que eu tinha 9 anos de idade, e em todas as vezes pude sentir o medo em seus olhos ao contar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essa história tão marcante em seu canal, pois fica como homenagem ao grande homem que meu avô foi. Um grande abraço. Olá, Sam. O meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. Vou lhe contar esse relato e posso garantir que é verídico. Morávamos na zona rural da cidade de Ubá, que fica em Minas Gerais. Meus pais trabalhavam numa fazenda. O meu pai era o caseiro de lá, mas nos anos 60, precisamente em 1965, meu pai era uma espécie de funcionário faz-tudo, e eu e mais 4 irmãos tínhamos a idade de 9 até os 14 anos, e ajudávamos eles, sendo que ainda tínhamos mais 4 irmãos, porém mais novos, e que não ajudavam nos trabalhos da fazenda. Pois bem, a sede da família era enorme, 8 quartos, 2 salões de jantar, que eram enormes, copa, cozinha e varanda. Porém, o mais sinistro era o porão, que era a senzala dos escravos. Lógico que estava desativada há anos. Ali ninguém entrava. À noite ouvíamos choros, barulho de chicotadas, vozes e um arrastar de correntes. A cada dia, 2 dos filhos tinha a tarefa de fechar a janela depois das 8 da noite. Mas sempre quando fechavam as janelas de alguns cômodos, misteriosamente as que já estavam fechadas abriam do nada, sem nenhuma explicação. Também tinha um estábulo onde ficavam as cabras. Várias vezes durante a madrugada, os meus pais, Francisco Castro e Jacinta, e claro, nós, os filhos, éramos acordados com o barulho dos berros das cabras. Meu pai sempre pegava uma arma e ia verificar para ver se tinha alguém roubando os animais. Porém, sempre que ele chegava no estábulo, as cabras estavam calmas e todas dormindo. Essa fazenda ainda existe até hoje, porém está em ruínas. Atualmente, quem passa por lá durante a noite diz ouvir esses berros das cabras e os barulhos da senzala, da fazenda palestina. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Me chamo Emanuel, tenho 15 anos e falo do Rio de Janeiro. Não vou informar qual a cidade, pois temo que pensem que seja mentira isso que vou relatar. Mas aconteceu com minha avó Idália. Ela me contou esse ocorrido há alguns anos atrás e venho agora aqui contar para vocês. A minha avó conta que seus pais se casaram bem jovens, já que sua mãe estava grávida dela. Naquele tempo era muito diferente das coisas de agora. Ela diz que seus pais, assim que se casaram, foram morar numa casa de pau a pique, daquelas feitas de barro e palha, onde não tinha nenhuma segurança. Mas como eles eram humildes, estava muito bom. O meu bisavô trabalhava criando animais e também como caseiro de uma certa chácara. O pagamento não era em dinheiro, era em alimento e estadia, pois a casa em que eles estavam pertencia ao seu patrão. Bom, como a minha bisavó estava grávida, os cuidados foram muitos, até ela ter a minha avó, que não foi algo fácil, pois foi uma parteira que fez todo o processo, pois como disse, naquele tempo as coisas eram diferentes. Pois bem, a recuperação dela foi bem difícil, à base de remédios caseiros e muita oração, de uma certa benzendeira que morava perto deles. E a mulher até aconselhou que meus bisavós batizassem logo a minha avó, pois como se aproximava a quaresma, poderia ser que algum mal acontecesse com ela. Mas nas condições em que minha bisavó se encontrava, onde mal dava para andar, demorou muito, até que chegou a referida época. Minha avó não sabe dizer exatamente quando isso aconteceu, mas ela tinha apenas 4 meses. Sua mãe estava bem recuperada, mas ainda sentia dores e tonturas. Como a cidade mais próxima ficava distante, o balanço da carroça poderia fazer mal. Então minha avó continuou pagã, em plena época de quaresma, mas ela já estava quase chegando ao fim. Porém, o maldito lobisomem ainda atacou. Era uma noite nublada e sem lua cheia, quando minha bisavó e meu bisavô foram acordados com um barulho muito estranho. Parecia que algum animal estava cavando ao lado da casa. Claro que meu bisavô foi ver o que era aquilo, mas quando acendeu o lampião e focou na frágil parede feita de barro, eles viram a cabeça de uma coisa que parecia com um porco, já dentro da casa. O bicho tinha orelhas caídas e cheias de pelos, por isso eles pensaram ser um porco, mas a criatura grunhiu que nem um homem chorando. O meu bisavô logo soube que era um lobisomem e buscou a espingarda socadeira para dar um tiro naquela criatura. Mas o bicho tirou a cabeça do buraco que tinha feito e saiu dali. Logo eles ouviram um grito. Não foi um uivo, era um grito de um homem, só que bem grosso e alto. E logo ele se pôs a correr ao redor da casa. Tinha hora que o lobisomem se jogava nas paredes, chegando a quase derrubá-las. Ele ainda pôs a cabeça outras vezes no buraco, mas quando meu bisavô apontava a espingarda, o bicho saía. Foi a noite inteira assim, saindo e logo em seguida voltando. Por fim, aquela criatura soltou outro berro daqueles e correu se embrenhando na mata. Pela manhã, logo que o galo cantou, meus bisavós saíram da casa, pegaram as poucas coisas que tinham e saíram dali. Foram morar com os pais da minha bisavó e não demorou muito tempo. Logo todos ficaram sabendo de um lobisomem que estava rondando e atacando pela região. E descobriu-se que o motivo dele ter tentado entrar na casa dos meus bisavós foi por causa da minha avó, que ainda era pagã. Mas por muita sorte o lobisomem não a levou, e por incrível que pareça, continuou pagã até seus 15 anos, mas que nenhum outro bicho tentou pegá-la novamente.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.